Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. Ouça e participe do podcast. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Conversa com o Servidor. Hoje estamos recebendo a nossa secretária municipal de educação, né, a Cássia Bortoli Roncaglio. Cássia, bem-vinda, prazer receber aqui, conversar com nossos servidores. Que bom dia William, bom dia às meninas também do sindicato que estão aqui, bom dia a todos os servidores que nos acompanham, é uma alegria estar aqui e ter a oportunidade de conversar com vocês. Legal, Cássia, a ideia, né, a Cássia é uma das servidoras sindicalizadas, né, acho que começar com essa apresentação, né, Cássia, quanto tempo você é servidora, muito tempo também sindicalizada, faz parte da história do nosso sindicato também, né, e hoje ocupando, né, saindo desse cargo da carreira, né, se licencia um pouquinho para ocupar esse cargo de secretária, né. Isso, então, são 16 anos, né, nesse concurso de agora como especialista em educação, psicopedagoga, foi o primeiro concurso que saiu para a área, né, mas antes já tive um outro concurso e sempre sindicalizada, porque eu realmente acredito na força do sindicato para garantir, né, os direitos e as pautas dos servidores. Eu sou favorável a esse pleito. Isso é bem importante, né? Acho que bastante, né? A gente tem esse posicionamento hoje de bastante pessoas que estão em cargos de liderança, né? Uhum. Isso demonstra também, né, uma entidade madura, né, ao longo do tempo, independente de qualquer questão política, né? O sindicato está sempre fazendo o seu papel de defender os direitos, independente de quem tiver nas administrações, né, no governo. Isso mesmo, e essa é a validade do trabalho de vocês, né? Oferecer suporte, oferecer orientação, né? E buscar junto com os servidores, pelas melhorias necessárias. Como é que foi, Cássia, esse processo, né? Agora já está um ano e pouquinho no cargo, né? Quando passou lá, e a gente sempre faz esse exercício, né? Quando teve eleição lá em outubro, o prefeito Massoco se elegeu, e aí a gente começa, quem será que vai ser o secretário dessa pasta, daquela? Obviamente que saúde e educação são as maiores, né? A Cássia esperava ser convidada para ser secretária? Foi uma coisa mais quase no dia primeiro lá de assumir? Como foi esse processo lá no início? Então, eu esperava junto com vocês, tá? Nós conversávamos, né, lá enquanto colegas da educação, nós dizíamos, mas quem será o nosso chefe? Quem será o nosso chefe? E eu não esperava de modo algum pelo convite, nem imaginava que alguém soubesse da minha existência dentro da quantidade de servidores que a educação tem, né? E quando se pensa num cargo de secretário, a gente sabe que eles não olham somente, né, para os servidores, mas olham para as alianças políticas também. Então, o convite chegou no dia 31, no dia 31 de dezembro que eu tive uma conversa assim que nós sentamos, eu e o prefeito, para conversarmos e aí definirmos, né, que então ele me ofereceu essa possibilidade e eu aceitei. Hoje mais confortável na função, confortável no sentido de entender melhor o meu papel e de conseguir articular a quantidade gigantesca de informações, né, mas hoje eu já me sinto mais segura em articular as informações que eu preciso articular, em pensar sobre vários processos, né? Claro que a gente tem muito a fazer, nós temos muitas coisas para melhorarmos, mas hoje eu consigo ter essa leitura assim da educação como um todo, porque enquanto psicopedagoga eu via muito a minha área, acompanhava os processos dentro da Secretaria de Educação, porque o meu concurso de psicopedagoga, a minha lotação é na Secretaria de Educação, né? Então eu sempre estive ali ao longo desses últimos 16 anos. Eu tive um outro concurso, no qual eu permaneci por 3 anos e meio como auxiliar educacional, chama agora, né? Isso. Eu ainda era auxiliar de creche, né? Mas nesses últimos 16 anos, então, eu acompanhei os movimentos, mas não os compreendia. Hoje eu já consigo compreendê-los, então, e trabalhar com eles de uma forma mais tranquila, né? Legal, Cássia. Falando um pouquinho da realidade local, né? A gente tem que fazer esse reconhecimento. A gente teve, ano passado, uma falta muito grande de servidores. Tinha essa demanda, né? Aqui no sindicato era diário, nesse período aqui, né? De início de março, fevereiro e março, eram as épocas de início de ano, obviamente, onde tem a maior falta, né? E esse ano a gente, não que cessou o problema, mas diminuiu bastante, né? A gente percebeu isso. Acho que isso também é fruto de já estar um pouco mais habituado com a secretaria, e a gente teve um número muito grande de posses de servidores efetivos, né, ano passado, e continua esse ano, já teve, né, a gente viu no diário dessa semana muitos servidores sendo chamados também, né, principalmente na Secretaria de Educação, né, e isso deve
prosseguir no ano de 2026? Prosseguirá, inclusive nesse trabalho que a Secretaria de Educação está realizando junto com vocês, né, de pensarmos formas para nós reduzirmos os contratos temporários, né, então o nosso desejo, o desejo da administração, e a gente conta com o apoio do Conselho de Educação, com o apoio do sindicato, para que a gente possa encontrar estratégias e concursarmos mais pessoas. Quanto mais servidores efetivos, com mais tranquilidade e com mais segurança a Secretaria de Educação vai trabalhar, né? Então, ao longo desse ano, nós ainda faremos várias chamadas, nós temos professores de áreas numa quantidade menor, mas professores de educação infantil, professores de anos iniciais, sim, pedagogos, né? Os pedagogos, nós temos a intenção de concursarmos muitos ainda, e colocarmos Concórdia num momento de equilíbrio de contratação, tendo em vista que nós temos sim a necessidade de reduzirmos os contratos temporários para a segurança da funcionalidade da educação, né? Isso, Cássia, aqui também a gente teve dois processos salariais, né? A gente pode falar. Teve uma reforma do plano de cargos e salários dos servidores do administrativo, que pega muitos, né? No ano de 2024 e 2025, então isso deu uma boa melhorada na questão salarial. E agora, na negociação de 2026, a gente conseguiu também fazer com que o acordo coletivo na parte financeira também vigore para os demais cargos que tinham piso, por exemplo, o caso do professor, né? Isso faz com que o município de Concórdia volte a pagar acima do piso, né? Então isso nós éramos o 9º aqui nos municípios onde a gente atua, né, em ranking de salário para professor, por exemplo, e agora a gente passa a ser o primeiro. Então nossa, que informação bacana. Isso, nos 14 municípios onde a gente atua, a gente volta a ser o primeiro, como Concórdia sempre foi referência em anos anteriores, né, volta a ser essa referência de pagar acima do mínimo legal, que é o piso. Isso também retém o profissional, né? Às vezes ele larga para ir para outro município vizinho ou para a rede do estado, né? Aí somado ao Vale Alimentação, hoje a gente tem uma segurança financeira também, longe do ideal, a gente sempre quer sempre mais, né? Mas muito mais comparando com o mercado, uma realidade que permite o professor ficar aqui mesmo no município. Isso lá na ponta dá diferença que falta menos profissionais, né? Exato, e eu fico bem feliz porque Concórdia nunca deveria ter deixado esse lugar de referência na região da Malc, né? William, nós somos o maior município, eu vejo isso como uma certa obrigação. Então nós temos que sim puxar à frente, nós temos sim que pensar nas políticas públicas. A nossa rede, ela é o dobro da soma de todas as outras, né? De todos os outros municípios, se não um pouquinho mais até. A gente brinca que alguns municípios aqui dá uma escola, um bairro, às vezes uma escola é maior do que o município inteiro da região, né? Exato. E por isso que eu entendo, né? E essa equipe que está à frente da Secretaria de Educação, assim como a administração também atual, entende que a gente precisa ser referência. Concórdia nunca deveria ter deixado de ser referência, né? Quando a gente fala da retenção dos colegas, né? Dos professores, é uma valorização necessária, Nós precisamos cada vez mais, todos os servidores são importantes, todos os servidores são merecedores, mas nós precisamos entender, né, que na educação o professor, ele é um cargo maior, né, tanto na questão do respeito, quanto também na questão do recebimento, né, e depois dele vem todas as outras categorias com os mesmos direitos, com certeza, mas a gente precisa, é como na saúde. A saúde, os enfermeiros fazem um papel magnífico, mas sem o médico, né, a saúde não acontece. Na educação, todos os servidores fazem um papel magnífico, mas sem o professor, sem o docente, a educação não acontece. E é importante, caso a gente colocar professor, aqui no município de Concórdia a gente nunca, ou pelo menos há muitos anos, não tem essa diferenciação. O professor é professor, independente se ele atua em escola ou CMEI. Né? Em muitos municípios a gente tem essa diferenciação, né? Eu digo municípios Brasil afora, onde às vezes o professor do CMEI não é considerado professor, não ganha o piso, ou tem lá, né? Não tem lá as horas AD, não é considerado como se fosse um segundo professor, um subprofessor, né? Aqui no município de Concórdia a gente tem esse tratamento igual de professor de escola e de professor de CMEI. Acho que a visão da secretaria é essa mesma, né? É essa mesma. Tanto que agora, quando veio a alteração, né, da LDB, exatamente para ajustar isso em todo o nosso país, por conta desse ponto que tu trouxe, William, de que ocorrem ainda, né? Nem todos os municípios já conseguiram se adequar, mas há muitos municípios no nosso país que eles fazem essa diferenciação do professor da educação dos anos iniciais com o professor da educação infantil. Em
Concórdia nós temos a alegria de já ser histórico esse reconhecimento. Professor é professor independente do nível de ensino em que trabalha, inclusive no CMEIs, onde não faz parte da educação básica, né? Que é ali que a situação aperta sempre para o professor em outros municípios do nosso país. Então, o professor que integrava educação básica, sim, tinha o piso, mas o professor que integrava educação infantil, modalidade creche, o CMEIs, para nós, né? Para a Concórdia CMEIs, eles não acessavam o piso. Então, a alteração na LDB veio para corrigir esse desajuste, né? E Concórdia, né, com a alegria que a gente tem de poder dizer que sempre cumpriu os nossos CMEIs aqui são muito referência também, né, de um serviço prestado lá para a população final, né? A gente vê a lei maior lá, ela fala, acho que quem fica meio período 4 horas e 7 horas pro integral, né? Aqui os nossos CMEIs ficam 12 horas funcionando, então prestam um serviço para a população, assim, muito acima da média de Brasil falando, né? Um serviço de excelência e muito bem reconhecido também pela nossa população, né? Sim, reconhecido pela população, reconhecido também fora do nosso município, porque o nosso município oferece um atendimento ímpar para as nossas crianças e para as famílias, né, para as famílias de Concórdia. E nós estamos agora, então, com um projeto piloto no CMEI Dr. Júlio Neves, que é um dos grandes CMEIs, agora ficou bem grande, né, o Dr. Júlio, com professores 40 horas no CMEIs, e a intenção da Secretaria de Educação é ampliar gradativamente, nós termos professores 40 horas em todos os CMEIs, né, para que o auxiliar educacional possa fazer a sua função com mais segurança e tranquilidade e tenha lá a condução do docente, né, efetivamente. Cássia, agora tu falou da questão de 40 horas, eu lembrei, na mesa de negociação também a gente conseguiu no acordo desse ano, claro que depende da Secretaria de Administração e Precon, mas daquela questão que é uma demanda antiga já, né, de ter uma definição, né, não é nem sim ou não nesse momento, mas ter uma definição sobre a possibilidade de ampliação de carga horária, né, e claro, não é só na educação, são vários servidores, mas principalmente o cargo de professor que tem 20 horas, a possibilidade de ampliar para 40. Esse estudo ficou ali acordado que vai ser feito até o mês de agosto, né? Foi colocado um prazo. Então acho que é um dos desafios desse momento aqui, né? Até agosto concluir esse estudo para que a gente possa dar uma resposta final para esse caso, né? Que também, né? Dependendo ali de como vai ser avaliado, pode também resolver ou minimizar essa questão de falta de profissionais também, né? Também. O parecer que nós tivemos, o estudo que foi feito em 2024, com um bom estudo, né? Um estudo com corpo assim teórico bacana, mas não conclusivo, né? Então a intenção de nós retomarmos isso, né, William, é junto à educação, à administração, o sindicato, o conselho também, né? Todos os órgãos ali envolvidos, que a gente possa novamente sentar, retomar todo esse estudo, essa pesquisa na legislação, né? Feita a nível de Brasil, analisarmos e vermos o quanto isso impacta positivamente para os nossos servidores. Porque a minha preocupação, eu, Cássia, tenho preocupação com a ampliação, porque me parece que os professores que desejam ampliar, eles não compreendem o processo de ampliação, porque ele não é um processo somente de ganho. No final da carreira, ele não representa o ganho, ele representa um ganho momentâneo, mas não no final da carreira, a fins de aposentadoria. Então, a gente precisa ter isso bem compreendido. Né, a gente pensa em chamar uma assembleia, que todos os interessados compareçam para que a gente possa conversar, então, no final desse estudo, sobre quais são os critérios, sobre como funciona o processo de ampliação, para daí sim nós definirmos se isso é válido para o nosso município ou não, né? A gente tem experiência dos municípios que conseguiram permitir isso, a grande maioria optou por não fazer ampliação, né? Porque tem toda essa questão previdenciária envolvida, na carreira, né, futuramente você tem prejuízos, né? Isso. Então o que a gente falou, um benefício momentâneo que às vezes você tem um preço muito alto lá na frente, né? Mas acho que o importante é ter um ponto final sobre isso, ter uma definição sobre isso, que não fique esse assunto pendente, né? Exato, e nós precisamos avaliar também que esse outro ponto eu vejo como bastante positivo, a gente só precisa estudar um pouquinho mais, compreender como isso vai acontecer lá na prática, na ponta, mas é o concurso de 40 horas. Né? Então, esse sim eu vejo como uma possibilidade positiva, real, né? Para que os nossos professores começaram a abrir concursos de 40 horas, que aí o professor já se efetiva às 40 e ponto, né? Eu acho bem importante, né? Não excluir nenhuma possibilidade, manter o de 20, né? Mas também estudar a possibilidade de ter o de 40, eu acho que é bem válido e bem necessário, né? Sim.
Cássia, estamos já com 15 minutos aqui, passa o tempo rápido, né, do nosso podcast, também sem se alongar muito. Quiser deixar, Cássia, uma mensagem final para o nosso servidor, né, mais uma vez agradecer a tua participação aqui, deixar um convite para você que é servidor sindicalizado, que quiser vir e participar aqui do podcast também com a gente, né, fica aberto para qualquer servidor sindicalizado, pode vir aqui fazer a sua, né, dividir, acho que é importante, né, dividir um pouco do dia a dia ali de como ocorre na Secretaria de Educação, e acho que, Cássia, pelo que a nossa visão, né, a Secretaria, o teu gabinete sempre esteve aberto lá, né, para quem precisar, para quem procurar, está aberto. Então, se quiser deixar essa mensagem para o nosso servidor final aí. Claro, com muito carinho, né? Então, eu quero dizer para todos os nossos colegas, para todos os servidores da educação, que a Secretaria de Educação está de portas abertas, que a gente não vai conseguir atender a todos os pedidos, né, a todas as demandas, mas que mesmo quando nós tivermos que dizer que não, nós faremos isso de forma muito respeitosa e baseados na legislação, mas acima de qualquer coisa, nós estamos lá para ouvirmos as angústias, as preocupações e vamos fazer o nosso melhor para atendermos. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado, secretário. Então a gente fica por aqui nesse momento. Agradece você que acompanhou nós até aqui, né? E convido você para sempre acompanhar o nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.